Hoje iremos continuar a falar sobre a origem da mitologia grega. Oi, gente, aqui é a Sara e vamos começar mais uma mitologia. Gaia tinha feito uma profecia que dizia que Cronos iria ser destronado pelo seu primeiro filho. E aí, Cronos ficou tremendo na base, né? Com medo. Após ele conseguir derrotar o pai dele, castrar o pai dele, ele se casou com Reia, a deusa da maternidade. E com isso, ele teve essa profecia e ele não queria nem a pau ter filhos por medo de ser destronado. Só que Reia estava triste, porque ela era a deusa da maternidade e não podia ter filhos, porque Cronos não queria ter filhos. Aí ela esqueceu, né, de se cuidar e acabou engravidando. Só que não era problema para Cronos, porque Cronos, ele é um homem muito inteligente. Ele foi lá e devorou o filho dele. E Cronos foi devorando um por um. Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. E depois, cansada de tanto de Cronos devorar os filhos dela, ela foi lá e no sexto, ela colocou pedras embrulhadas em um paninho para Cronos comer, para não ser o filho dela. E aí, acostumado com isso, ele só tacou pra dentro e seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Porque ele tava tão acostumado, que ele seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Só que o Baby Zeus, né, que era Zeus, quem foi protegido, né? Quem foi escondido em uma ilha. Ele foi escondido em uma ilha com a ajuda de Gaia, que ficou cuidando dele. Ele foi escolhido, cresceu e ele queria vingança. Ele queria libertar os irmãos dele. Ele quer o fodão, gente, porque Zeus, ele é o fodão da mitologia grega. Aí, só que ele, a ideia dele até agora era chegar lá e meter porrada em Cronos, né? Não tinha plano algum. Até que chega uma deusa lá pra falar com Zeus. Um dia, uma menina chega na ilha. O nome dela é Metis. Já mencionei ela em um vídeo aqui do canal. É o da criação de Atena. Tá aí, entrem no perfil e vejam. Ela foi a primeira esposa de Zeus. E ela chegou lá porque ela não suportava Cronos. Tinham alguns titãs que eles não gostavam de Cronos. Só que eles também não gostavam de Zeus. Tipo, eles nem sabiam se Zeus era bom ou não. Então eles só ficavam quietos e aceitavam. Mas Hestia, ao contrário deles, ela estava de saco cheio do Cronos. Ela perguntou à deusa da maternidade como que ela aguentava aquele marido insuportável. E aí ela percebeu que Metis era do time dela, de Gaia. Aí ela contou todo o plano. Bom, seria se ela fosse uma traidora, né? Porque ia ajudar muito ela contando todo o plano dela, né? Ela contou todo o plano e contou a localização de onde o filho dela estava. Aí a Metis resolveu ir lá e pensamentos, né? Aí ela ajudou Zeus a pensar. Aí ela começou a fazer uma poção pra dar pra Cronos pra ajudar no plano, né? Porque é a inteligência. E durante todos esses negócios aí, Zeus, ele começou a fazer o plano, né? Que ele tem um planozinho. Ele foi lá pro submundo, que é dentro de Gaia, inclusive, para libertar os hecatônquiros e os ciclopes. Então, ele chega lá e tenta abrir o portão, mas quando ele tá na frente do portão, ele vê uma criatura que foi Cronos que colocou lá para proteger a entrada do submundo e não deixar nem os ciclopes nem os hecatônqueros saírem. E eu não vou lembrar o nome da criatura, a criatura tá aqui, gente, pra vocês verem, junto com o nome dela, pra vocês verem quem é, como aquela criatura era. E Zeus conseguiu derrotar a criatura, mesmo ele saindo um pouco machucado, mas ele conseguiu. E ele entra lá e começa a falar
seu plano para os seus irmãos. Ele, que não são irmãos, eles só são, eles só querem se vingar. Ele começa a falar que ele veio ali para libertar eles, para que eles lutassem. E os hecatônqueros, eles ficaram na frente de Zeus e começaram a fazer referência, assim, do nada, 50 vezes. Eles fizeram cada uma das mãos, dos braços, essas coisas, porque aquele bicho horrendo. Aí, os ciclopes, que não são tão fortinhos assim, que não tem força, eles. Eles. Eles não são de violência, eles não apoiam violência. É, quer dizer, eles apoiam a violência sim, eles queriam muito matar o Cronos, só que eles não tinham força pra isso, ao contrário dos Hecatôncaros que eram fortes, eles não tinham força. Mas aí, eles eram bons fazendo o quê? Armas. Aí eles chegaram em Zeus e falaram, a gente tem armas, só que nem eu, nem Amorzinho ali, ó, Hecatôncaros, não conseguimos usar. Aí ele deu pra Zeus. E foi aí que eles estavam tentando fazer essas armas para tentar saírem dali. Só que foi tão poderoso que nem eles conseguiram usar. Aí eles entregaram a Zeus a arma. E era o famoso raio de Zeus. Inclusive são feitos pelos fucking Ciclopes. Eu lembrei, eu tô com essa fala do Guilherme, que é do Mitologia. Inclusive, Guilherme, amo, inspiração, adoro ele. Ele os ciclopes, eles começaram a ser, mais tarde, eles seriam os ferreiros particulares de Zeus, né? Porque Zeus seria o deus do Olimpo no futuro. E depois disso, o Zeus aproveitou e pediu mais dois negocinhos para os ciclopes fazerem. E aí ele voltou para a ilha dele e perguntou para Metis se a poção estava pronta. Só que a poção não estava pronta. Aí ele teve que continuar com a segunda parte do plano, mesmo com a poção não estando pronta. Aí ele foi lá no reino onde os Ciclopes estavam, onde os Titãs estavam, e ele foi lá, invadiu lá, bem bonzão, aí ele chegou na frente de Cronos, que inclusive ele nem sabia quem era, porque eles nunca se viram, e a Metis que fez a rota e teve que falar quem era o pai dele, pra ele poder saber quem era. Ele chegou na frente do Cronos e pediu pra ser o servo, né? Porque ele admirava muito Cronos e essas baboseiras todas. Aí Cronos achou graça e aceitou ele como servo. Aí ele foi adquirindo a confiança entre aspas, né? Porque Cronos não confia em ninguém. Ele foi adquirindo, mas ele foi se aproximando um pouquinho mais. Tava esperando uma brecha. Aí, um dia, Cronos chegando, ele fala: Ó, vai ter uma batalha de bebida aqui. Tu pode vir pra cá pra me ajudar? Tu vai servir, tu vai ser meu bartender. Aí era a oportunidade que Deus estava esperando. Aí ele falou: Tudo bem, dou conta. Aí ele correu lá pra ilha, perguntou pra Met se a poção estava pronta. Met disse que estava. Ele foi lá no Ciclopes do Submundo e perguntou se o que ele tinha pedido estava pronto. E estava pronto. Então, ele podia começar com o plano dele. Ele falou com os hecatônqueros e depois foi lá, né? Ele voltou pra lá. Aí teve a competição de bebida, Cronos estava ganhando, né? Como sempre. Só que teve uma hora que tava todo mundo meio bêbado. Aí foi lá discretamente Zeus e colocou um negocinho, né, na bebidinha de Cronos. Quando Cronos bebeu, ele ficou com ânsia de vômito. E ele foi lá e engorfou os filhos dele, vomitou os filhos dele fora. Aí Zeus se aproximou e falou. E anunciou que ele era o sexto filho e que tinha declarado guerra. Aí ele perguntou quem iria com ele, né, dos titãs, e a única pessoa que levantou foi Prometeu, que foi a única pessoa que prometeu, tá vendo? É, que é o deus, que é aquele que dá o fogo pros humanos. Aí ele foi o único que se levantou, todos os filhos, todos os filhos de Cronos fugiram. Fugiram não, eles foram lá pra fora, correram. E lá fora, quem tava esperando eles eram os hecatônqueros.
Lembrando que são 6 filhos de Cronos e o Prometeu, ou seja, são 7. Aí, um Hecatônquero, ele deu pra Zeus o raio dele. Outro deu pra Poseidon, o Tritão, eu não sei falar, acho que é Tritão. Sei lá o nome do garfinho que ele usa assim. Que é poderosíssimo dos mares, essas coisas e tal. Sim, foram os ciclopes que fizeram as armas dos deuses, né? Dos deuses mais fortões, dos 3 grandes. Como dizem Percy Jackson, sim, sou apaixonada por Percy Jackson. E para Hades, outro Hecatônquero, na real, são os mesmos Hecatônqueros. Os Hecatônqueros, eles entregaram o elmo de Hades, que é um que ele consegue ficar invisível. E com essas armas, então, começa. E os titãs estavam na cola deles, né? Que eles queriam, ó, briga, fight. E com isso tendo começado, se inicia a famosa Guerra dos Titãs. Que eu vou deixar pra contar no próximo Mitologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas outras redes sociais. E até a próxima! Here in the roots of this flower that lies such a power to take her on. You must consume and digest it, then you'll manifest the being of your creation. All you need's imagination, though it's only for a moment, till you've beaten your opponent. And I call this root Holy Moly.